Bom dia, estamos aqui com a TV Del Rey e vocês não sabem aonde eu estou, mas eu acho que faz uma ideia pelo cenário, né? Pelo esse fundo aqui maravilhoso. Vocês estão podendo ver aí atrás, como é que chama isso aqui? Cadeirinha de arruar ou serpentina. Cadeirinha de arruar ou serpentina. Eu estou com a Fátima Vasconcelos, que é funcionária do Museu Regional de São João del Rei. Nós estamos aqui ao vivo, dentro do museu, e eu e a Fátima vamos conversar sobre o próprio museu, a história desse museu, né? Desse casarão aqui, né? Que pertenceu ao comendador João Antônio da Silva Mourão. João Antônio da Silva Mourão. Então tem uma história muito interessante que poucos são-joanenses conhecem, e nós vamos trabalhar em cima desse material aqui com a Fátima, que é uma estudiosa, uma especialista, uma apaixonada por essa história do museu. Fátima, antes de mais nada, para mim é um prazer enorme estar aqui dentro do museu, ao vivo, né, com você, que é uma amiga de longa data, e falando sobre o museu, sobre a história de São João del Rei, sobre um pedaço da história de São João del Rei. Eu já fiz programas com o Zé Antônio de Ávila do Sacramento, falando sobre a igrejinha de Bom Jesus no Matozinhos, a antiga igrejinha que foi demolida, né? Sim. Então nós vamos contar uma história parecida com aquela, só que com um final diferente, né? Com um final feliz. Então, primeiramente, quero te dar os microfones, abrir o microfone para você se dirigir ao nosso público, se apresentar, né, mostrando um pouco do seu histórico, da sua relação com o museu, para a gente depois entrar nessa história interessante do Museu Regional de São João del Rei. Eu comecei a trabalhar no IFAM há exatamente 34 anos. E há 23 anos atrás eu vim para São João del Rei. Aí continuava IFAM e desde 2009 o museu passou a fazer parte do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. E aí, nesse tempo todo, eu aprendi muita coisa e fui adquirindo muito conhecimento sobre as questões históricas da cidade, de Minas um pouco. E no ano passado a gente montou a exposição Preservar para Quê?, que era para contar a história do museu e como que ele chegou e de como o casarão foi transformado em museu. É uma história longa, que passa por questões de muita discussão e muita polêmica da cidade sobre o que preservar, o que é progresso, o que eles queriam na época. Aqui, me fala uma coisa. Esse material que nós vamos mostrar aqui, vamos dar os créditos, porque nós vamos trabalhar com fotos, com maquetes, né, com material de documento. Dá os créditos antes, para a gente depois não esquecer, né? Tudo que vai ser mostrado aqui, né, quem que participou desse projeto de pesquisa, como é que foi desenvolvido, né? Olha, toda a equipe do museu, na verdade, participou da montagem dessa exposição. Uma equipe dentro da parte da pesquisa histórica, os estagiários daqui. E no catálogo, que vocês podem até baixar no site do museu, que depois o João Paulo pode passar para vocês esse link, vocês podem ver certinho o nome de todas as pessoas que participaram. E, inclusive, a gente colocou também nessa exposição o nome de todos os funcionários que passaram por aqui, nem que fosse uma semana trabalhando, tem o nome de todos os funcionários no painel aqui. Então tá. Então vamos lá. A história do museu, né, está relacionada à história dessa casa. E São João del Rei, numa época, né, tinha aquela coisa de progresso, né? São João del Rei foi uma das cidades pioneiras na Revolução Industrial, trazendo para cá as indústrias de tecelagens, né? Então, São João del Rei tem essa veia progressista, foi metrópole, quer dizer, foi polo, né,
de uma região vasta do Brasil, mas também teve aquela coisa do preservacionismo, da sua história, das suas raízes. E esse casarão tá relacionado a isso. Nós vamos abrir aqui uma foto, para vocês terem ideia do que eu estou falando. Ó, nós estamos aqui nesse casarão que vocês estão vendo aí, de 3 pavimentos, 3 andares, em frente a essa praça. Essa praça chama Praça Severiano de Resende, não é? E tem um nome popular como Largo Tamandaré, não é? E aqui, onde tem essa casa bacana, era a residência do Mourão, do comendador Mourão. E era um senhor sobrado, sabe? Nós vamos mostrar para vocês em detalhes, né, através da maquete, o que era isso. Bem, esse sobrado foi construído em que época, ô Fátima? A construção dele, ele ficou pronto em 1859. E era o sobrado para residência e comércio do comendador João Antônio da Silva Mourão. E ele morava aqui com a sua família, né? Isso, ele morava com a família. Ele foi casado 3 vezes, ficou viúvo 2 vezes e faleceu em 1866. E a história dele, a história da família, tem a árvore, né? Como é que chama? Uma árvore genealógica lá embaixo, no primeiro pavimento, né? Que vocês podem ver. Ele teve 10 filhos, então é uma descendência bem grande. Ele tem muitos netos, bisnetos e atualmente muita gente que talvez seja até descendente dele ainda não tenha vindo aqui ver essa nossa pesquisa. E que estão vivos aí, por aí, né? Os descendentes que estão por aí hoje. Inclusive tem uma ramificação da família Raton, né? Porque um dos descendentes casou uma das mulheres casou com um Raton, então tem toda a descendência. Então a história de várias famílias vão estar relacionada a esse museu através desse casarão, através dos herdeiros, né? Da sucessão dos familiares. Tá bom. Mas aí o comendador já tinha morrido, né? Já estava nos herdeiros. E qual que era a proposta da família com relação a esse imóvel? Olha, quando a casa, o sobrado deixa de pertencer à família, ele foi vendido e em 1930 o Rafael Felizbino de Resende, ele comprou a casa e ele usava a casa mais para passar os finais de semana, porque ele tinha uma fazenda aqui perto, mas ele tinha um comércio do primeiro pavimento. Inclusive tem uma foto da fachada do prédio com os tropeiros e parece que esse Gabriel, esse antigo proprietário, está na porta, numa das portas debaixo do museu. Então, depois do falecimento desse proprietário, é que a família resolveu transformar o prédio em um hotel, mas internamente só, sem demolição. A princípio, demolição, e depois uma adaptação. Quer dizer, ia ser uma demolição interna somente, isso, né? Uma transformação interna do espaço. Mas não deu certo, eles desistiram e acabaram vendendo para uma empresa de construção. Tá. Para vocês terem uma ideia, nós estamos no 3º pavimento, no 3º piso, né, desse sobrado. Eu vou continuar mostrando aqui, ó. Nós estamos na parte de cima, no 3º piso. E aí vocês estão vendo pela profundidade aqui das imagens o tamanho que é esse prédio, né? Só de janelas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui atrás, né? Vocês têm uma ideia do que é isso aqui. Então, realmente é um espaço fantástico, é um espaço enorme, em 3 pavimentos. E tinha também essa extensão lateral, né? Aí onde vocês, essa parte baixa, ali funcionou também a cozinha, né? Fala um pouco sobre isso. No 2º pavimento existia uma cozinha que na época da demolição ela foi demolida também e não foi reconstruída. Então hoje só tem a laje do piso dessa cozinha. Agora nós vamos continuar conversando,
mas nós vamos mostrar, a Fátima vai mostrar para vocês a maquete, né? E vocês vão poder ver por dentro assim as repartições, como é que era a casa antes, ainda, né, na propriedade do... Só a sua planta original, né, Fátima? A planta original da casa você pode ser vista na maquete. Então vamos passar para vocês, para vocês terem uma ideia. Ó, ela está começando a desmontar aqui, ó. É uma maquete que fica no museu, né? Essa aí é a parte onde nós estamos, é o terceiro piso. Agora vai mostrar o segundo piso e as repartições. Isso a planta original, quando o comendador morou aí, né? Olha como tinha repartição. E são cômodos enormes, viu, gente? Você está olhando assim, porque o pé direito de cada cômodo aqui é quase 4,5 metros. Né? Muito alto, muito alto, sim. Muito alto. Então essa parte de baixo aqui onde fica o comércio, né? Ele tinha comércio e tinha uma extensão ali pela rua Marechal Deodoro, né? Que também era onde passou a ser a gráfica do Assunção, mas ali também isso, pertencia à casa, na época do Mourão pertencia à casa. Então, gente, durante a época depois que vendeu para essa empresa, né? Essa empresa, que empresa que era essa? Cimosa. Cimosa. Era uma empresa de São João del Rei? Era uma empresa de São João del Rei, sim. E essa empresa, ela já tinha algum investimento aqui, ela tinha algumas ideias de investir aqui. O que essa empresa queria fazer nesse lugar aqui, onde que está o casarão? Eles queriam demolir a casa, demolir o sobrado, para a construção de um hotel. De um hotel. Isso. Nós temos aqui uma maquete que é uma ideia primária, né? Não é talvez a maquete verdadeira, o projeto verdadeiro, segundo o rapaz que fez, né? Comentou no Facebook quando eu postei essa imagem. Então nós vamos buscar essa imagem aqui. Porque era para fazer o hotel e a rodoviária no Largo Tamandaré, onde a praça hoje seria a rodoviária. Isso em que ano? Em 1946. Em 1946, a empresa, como é que chama? Cimosa. Cimosa. A empresa Cimosa começou a demolir. Então, o projeto que estava para ser colocado, nós vamos mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia o que seria, né, esse espaço aqui. Ó. Aqui é mais ou menos o projeto, né? Aonde está o largo? A gente criou mais ou menos o que seria hoje, mas é quase uma brincadeira, né? Porque a gente pegou imagens de lugares que existe hoje e colocou no lugar. Seria mais ou menos como se fosse o edifício São João, que foi construído 10 anos depois dessa tentativa de demolição, porque praticamente a mesma empresa é que construiu o edifício São João. Então, você imagina o edifício São João no lugar dessa casa. E aonde é a praça, o Largo Tamandaré, é a rodoviária. Os projetos, eles vinham juntos. A ideia era fazer as duas coisas. Esse projeto iria impactar profundamente, né? Porque para você ter esse fluxo de veículos aqui, você teria que ter uma abertura de rua, e essa é justamente a parte antiga da cidade, né? É onde ficam... Não teria nem espaço para manobrar os ônibus, né? Você vê como é apertado o espaço, né? Provavelmente, com a chegada da rodoviária, do terminal rodoviário, mais o hotel, isso ia impactar todo o entorno, né? Iam haver, né? Ia demolir muitas outras coisas, ia comprometer profundamente, né? Ia provavelmente ativar o comércio, e as pessoas iam querer construir coisas novas nesse entorno. Teria se preservado muito menos se tivesse acontecido isso com o entorno também. E na pesquisa da Fátima com os funcionários do museu, né, eles foram atrás dos jornais de época, né, Fátima? E na época a gente tinha aqui o Correio, que era semanal, e tinha o Diário do Comércio, que era diário, né?
e tinha uma tipografia que hoje funciona aqui do lado, que era a tipografia Assunção, que eles adquiriram os tipos, né, aqueles maquinários, né, que pertenciam a essas empresas. Não sei se eles ainda têm isso lá. Você podia até ver, né, Fátima? Porque isso aí é coisa de museu. Né? Eu lembro que uma vez eu fui lá, o Afonso me mostrou, falou assim, ó, João, isso aqui era a gráfica, né, que rodava o jornal dessa época, e eu comprei para a gente fazer esse material. E foram feitos alguns recortes, nós vamos mostrar para vocês aqui, né, eu separei aqui alguns recortes da época que falava, né, o que a imprensa falava da época. Vamos colocar aqui. Então está aqui, ó, o presente em conflito com o passado, São João del Rei não se fixará no passado, a crise de habitações e o IPHAN, São João del Rei não quer fixar-se no passado. Então houve assim uma pressão, principalmente da mídia, né, da mídia da época, tentando colocar essa ideia do modernismo. Olha, vamos avançar, vamos construir prédios novos, o que é antigo, o que é velho, é ultrapassado, né? A ideia do progresso que eles tinham era uma ideia de demolir tudo que era antigo. Eu acho que a ideia que eles tinham de preservar seriam apenas as igrejas, os monumentos que para eles eram importantes. Mas eles não valorizavam o conjunto arquitetônico da cidade. O traçado urbano, eles queriam demolir toda a Avenida Getúlio Vargas, a Rua Getúlio Vargas, abrir tudo para que ficasse até mais visível a Igreja do Carmo. Mas a ideia do progresso era uma ideia que parece que as pessoas tinham, mas que os jornais eles reafirmavam isso o tempo todo. E essa ideia, ela era majoritária, não sei se você tem essa ideia, essa opinião, ela era majoritária na opinião pública ou isso era uma tendência de um grupo de mídia que tinha o controle da mídia na época e que queria vender, né, essa ideia, né, de modernismo? Eu acho que se existiam pessoas a favor da preservação, seriam pouquíssimas pessoas. Talvez alguns artistas, ou alguns professores de história, alguém da área, mas assim, que se manifestou, eu nunca vi nenhuma referência, algum manifesto que fosse a favor dessa demolição, da não demolição, a não ser o próprio IPHAN, né? E o Monsenhor Fernandes, que era da Igreja do Carmo, e ele era espanhol. Então, eram as pessoas que estavam do lado dessa preservação. Tá. Aqui nós vamos mostrar agora um pouco dos registros de demolição que foi feito, né? Aqui o museu tem essa exposição aqui, vocês vão poder ver, né? Fotos aqui da época, olha aí. Essa aqui é uma parte interna. Né? É uma parte interna da casa. Seria ali no primeiro pavimento. E esses arcos? Isso parece que pode ter sido alguma modificação posterior, mas talvez onde fosse o escritório do comendador. Porque, além de comércio, ele também emprestava dinheiro e ele tinha vários outros negócios. Esse comendador era bem abanado, né? Ele tinha bastante dinheiro. Inclusive, esse comércio dele, ele tinha também o comércio no Rio de Janeiro. E me fala uma coisa, o comendador, ele tinha alguma participação na vida política da cidade? Tem história dele envolvido com movimentação política? Tem também. Vocês podem ver, inclusive no catálogo, vai falar um pouco dessa vida política do comendador.
Tá, e como é que foi a repercussão na época? Como é que o Brasil, né, isso aí afetou o Brasil, saiu das fronteiras de São João del Rei? Olha, eles querem demolir um casarão lá. Sim. Então, como é que foi? Nos jornais de Belo Horizonte e Rio, isso era uma coisa muito divulgada também, muito discutida. Os jornais do Rio e de Belo Horizonte acompanhavam toda essa história. Sabe? E na época o presidente era quem? Parece que era o Gaspar Dutra. Gaspar Dutra. O presidente não, isso não chegou na. Chegou. Ele chegou a mandar uma pessoa aqui para discutir essa questão. Teve envolvimento da presidência da República também. E aí prevaleceu a memória, né? O IPHAN tombou por utilidade pública o prédio e teve essa desapropriação, né? Desapropriação por utilidade pública e o tombamento da casa. E aí, a partir daí, falou assim, vai virar um museu regional, vai virar... Vai virar um museu. Aí a ideia era um museu. Não sabia exatamente como seria, qual seria esse museu, mas a ideia era transformar. Tanto que optaram em não refazer os espaços internos, ou manter os espaços internos que ainda existiam, e sim fazer galeria, para que servisse mais a um museu mesmo. Porque todos os 3 andares, né, eles são assim largos, né? Isso, não tem, não tem as divisões internas mais. A única divisão que tem é por causa da escada, que tem o Isso. acesso, né? E às vezes um bioma. Uma parede, inclusive a parede que tem no andar térreo, ela tem um mural pintado que foi idealizado pelo Lúcio Costa e que é para ser um mural didático. Ele tem ele mostra as artes e do outro lado mostra a planta da cidade com os principais monumentos. Gente, nós estamos fazendo essa entrevista, esse programa ao vivo aqui dentro do museu, até porque nós vamos iniciar um projeto em parceria com o museu que chama Reality Cultural. Vai ser um programa feito, são 10 edições do programa, feitos todos aqui dentro do museu, com 12 participantes, né, 12 jogadores, que vão participar, né, através de um jogo de perguntas e respostas sobre a história de São João del Rei. E aí vai estar a história do museu, a história política, a história urbana, a história de pessoas, né, curiosidades sobre São João del Rei. E esse programa vai ser feito ao vivo aqui dentro do museu. Nós vamos anunciar em breve, né, as inscrições para aqueles que quiserem participar como jogadores, né, desse reality cultural. E a Fátima vai poder acompanhar com a gente aqui, né, Fátima? Vai ser uma das nossas colaboradoras, né, que vai ajudar na logística né, são 120 perguntas que serão elaboradas sobre São João del Rei, sobre a história, sobre a cultura, sobre curiosidades de São João del Rei, que esses participantes vão ter que tentar responder, né? Ninguém é obrigado a saber, mas é obrigado a tentar responder, né? E aí tem a questão da múltipla escolha, então vai para o chutômetro até achar a resposta certa, e as pessoas que vão participar pela internet, vão poder acompanhar, né, vão ter o prazer de conhecer peculiaridades de São João del Rei. Agora, falando do museu, Fátima, você está aqui há quantos anos? 23 anos. 23 anos, né? Fala para o pessoal, olha, o que tem de interessante nesse museu, que vale a pena a pessoa gastar um tempinho vindo aqui. E esse museu, com relação, fazendo um paralelo com outros museus, né, de Tiradentes, de Ouro Preto, se a gente está no padrão, o que a gente tem de peças, são coisas, né, de conteúdo mesmo, que vai agregar para quem for visitar. Chama o pessoal aí, faz o seu merchan aí, gente, vem ver esse museu, que esse museu realmente vale a pena. Olha, o museu tem um acervo muito interessante de mobiliário, de arte sacra, principalmente arte sacra doméstica, que são as imagens que as pessoas tinham em casa, muitos oratórios,
muitos móveis, mesas, máquinas, batedeiras de manteiga antiga, tem arado, vocês devem estar vendo um suporte de rede, tem pinturas, sabe? Tem um acervo muito interessante, eu acho, sabe? E sem contar um órgão que é do final do século XVIII. E que tinha um rapaz tocando aí a hora que a gente chegou. Isso. Tem um órgão que sempre tem concertos aqui. Foi um órgão que custou muito trabalho da gente conseguir fazer o dinheiro e a restauração desse órgão, que era de um padre, e ele doou para a Igreja do Carmo, e o Monsenhor Fernandes posteriormente trouxe ele para cá. Então, um dos grandes atrativos do museu é esse órgão também, sem contar as peças de arte sacra, que são maravilhosas. Então, eu acho que vale a pena, sim, vocês vão ver. E, atualmente, a gente está mostrando aqui no terceiro pavimento um pouco da história do Congado e das atividades culturais da cidade, que antigamente não era mostrado aqui no museu. Vocês vão achar interessante isso. Em termos assim de endereços na internet, endereços eletrônicos que a pessoa possa ter curiosidade, quiser pesquisar sobre o museu, como é que ela faz? Olha, tem o site do museu. Você lê ele aqui. Depois você fala esse. Tem o Facebook do museu, que vocês podem curtir, vocês vão sempre receber, vão ver as coisas que acontecem aqui, e o site oficial, que fica dentro do site do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus. O subdomínio é Museu Regional de São João del Rei museus.gov.br. Isso. Por aqui chega lá, né? Chega. E aí vocês podem baixar nesse site o catálogo, deixa eu mostrar o catálogo, que foi feito para essa exposição. Essa exposição da história do casarão. Da história do casarão. Preservar para quê? É o nome da exposição. E esse catálogo está disponível para download no site. Olha que bacana, gente. Chegar pertinho aqui. E ele tem fotos, essa assinatura do Mourão. Tem o Mourão, tem o próprio Mourão, antiga, né? A foto antiga dele. Tem, deixa eu ver aqui. Tem aquela árvore. A árvore genealógica, tem o mural, que eu falei, né? Das artes maiores e menores. Fotos da casa. Um exemplar do jornal, uma foto do jornal. E o grupo dos modernistas que criaram o IFAM, e também os modernistas, né? A gente vai falar do grupo dos modernistas de 1922, que estiveram em São João em 1924. Isso também está na exposição lá embaixo. E esse aqui é o Gabriel, que foi o último proprietário, que é o avô da Dulce Mafra, que cedeu essa foto para a gente. Esse último proprietário é que queria transformar isso aqui. A filha dele, os descendentes dele. Os descendentes dele. Dele que queriam. Que queria transformar isso aqui num hotel. Isso. Né? Então, ele desistiu, vendeu para a empresa Cimosa. Essa empresa era privada, era governamental? O que era? Era privada. E quem que eram os proprietários dela? O presidente era o João Lombardi. João Lombardi. E o vice, Tancredo Neves. Tancredo Neves. Então eram famílias de São João del Rei mesmo. Famílias de São João del Rei. Tinha interesse nesse projeto. Isso. Então eles acabaram desistindo daqui e o órgão. Esse que eu mostrei com o rapaz. Isso você já mostrou, né? O órgão. Então, uma foto antiga do carnaval ali na rodoviária velha. O Pelourinho ficava lá. Então, vocês vão ver, tem fotos interessantes. Aqui fala um pouco da cidade. Há uma foto da equipe, na época que ele foi lançado. Esse aqui você já mostrou. A foto polêmica. Do que seria hoje, se houvesse acontecido, né? E a foto de como é hoje. Então, vocês podem baixar esse catálogo para vocês conhecerem, né? A nossa pesquisa. Inclusive, aqui tem uma foto da demolição do prédio parcialmente demolido e o que seria um prédio atrás, dentro, né,
que é o que se pretendia. Então, esse grupo, essa empresa, né, deve ter sido a mesma empresa que construiu o edifício São João 10 anos depois, né? Foi 10 anos depois. 10 anos Quer dizer, depois. nós não desistimos da ideia, vamos construir. Vamos construir, né? Construíram em outro lugar, mas construíram. Na época, me parece que era o João Lombardi, né? Isso, Tancredo Neves. Tancredo Neves e também o João Alac. João Alac, né? João Alac, que era um empresário, né, Isso, potente, João Alac também. que tinha uma fábrica de tecidos, né? Era industrial aqui em São João del Rei. Então, era uma pessoa da área empresarial que apoiou. E parece que também, né, tem a história do edifício São João del Rei podia ser complementada nesse projeto aí, porque, quer dizer, é o desdobramento disso aí, né, da ideia do progresso, que não vingou aqui no museu, mas que vingou e aconteceu lá. E, por sinal, lá também tinha um casarão. Ao lado tinha um casarão que caiu por causa da construção. Quando estavam construindo bate-estaca do prédio, para a construção do prédio, começaram a acontecer umas rachaduras muito grandes no sobrado que ficava ao lado, onde tem um posto de gasolina hoje, e que era a casa do fotógrafo André Bello. Isso. Mas na própria o terreno onde foi construído o edifício São João também tinha um casarão. Tinha um casarão. E essa história eu conheço essa história. Isso aí é o seguinte: o Tancredo era mineiro, né? Mineiro assim, do Minas Futebol Clube, porque tinha o Atlético Clube e tinha o Minas Futebol Clube, né? E na época o futebol aqui era uma rivalidade. O Atlético com o Minas, eles se rivalizavam. E o Atlético tinha uma sede, isso está em vídeo também, nós contamos essa história, tinha uma sede social que é em frente ao Correio, né? Sim. Era antiga, em frente ao Correio, e ali eles faziam os bailes. O Minas fazia nesse casarão, que era um casarão assim que já estava bem velho. Então o Tancredo, na época que era da diretoria do Minas, não sei, falou assim: olha, eu tenho uma ideia. O Minas, que estava com esse casarão, acho que foi doado ao patrimônio do Minas. O Minas deixa o terreno para essa empresa vai construir esse arranha-céu e nós vamos fazer o salão de luxo do Minas, para calar a boca dos atleticanos. Vai ser o salão dos espelhos, vai ser a coisa mais moderna que se pode ter. E aí, assim foi feito, construiu-se, né, o edifício São João. O Minas ganhou aquele salão dos espelhos, né, e durante muito tempo os grandes bailes de São João del Rei foram feitos ali e os atleticanos ficaram aguados, né, tanto que eles começaram depois a construir essa nova sede aqui, fica em frente ao INSS, na Avenida Tiradentes, né, onde em frente ao INSS. Então, tudo isso é história de São João del Rei, que é bacana. Preservar para quê? Porque é isso, né? É a nossa memória, né? Nós somos feitos de fatos, né? De acontecimentos, de momentos. E se perder isso, a gente perde a nossa essência, né, Fátima? A nossa identidade, né? Nossa identidade. De onde o que a gente foi, né? Se a gente perder a nossa identidade, o que nós vamos ser? É verdade, né? Nós não somos apenas um ponto no momento, né? A gente é o que é, porque tem todo um passado por trás. E se apagar isso, a gente fica perdido, eu acredito, porque qual que vai ser nosso ponto de referência? No futuro, que não existe. De um presente tumultuado. Então a gente tem que buscar uma âncora, né? Uma referência nesse passado. Tem um sábio hindu que ele diz que o passado é memória e o futuro é o passado modificado, porque você não conhece o futuro, então você trabalha com as informações do passado, modifica ele para ficar melhor no futuro. Então você tenta ver um futuro modificado, né? Mas o futuro, como não existe, é um passado modificado, que é a partir do conhecimento que você tem do passado que você elabora o futuro.
Então você modifica o passado. Então, se você não tem um passado, como é que você vai elaborar seu futuro? É né? verdade, é verdade. Então vocês estão convidados para vir aqui no museu. A Fátima está aqui. Se precisar, a Fátima recebe vocês. A gente tem uma biblioteca, tem arquivo fotográfico, principalmente da década de 40, quando o IPHAN delimitou sua área tombada, que, na verdade, a cidade foi tombada em 1938, é o tombamento número 1 do livro de tombos do IPHAN. E temos coleções de bilhetes postais, de fotografias do século XIX. Tem vários acervos a serem pesquisados aqui. Então, a gente está à disposição na biblioteca para atender os pesquisadores ou os curiosos também. Pessoas que queiram conhecer um pouco dessa história ou ver suas fotos. A gente tem fotos do conjunto urbano que as pessoas normalmente não conhecem, da Carvalho Rezende, Capitão Vilarim, Capitão, como é que chama? Tamarindo, né? Coronel Tamarindo. A gente tem foto do conjunto urbano muito interessante que as pessoas não conhecem. Então, se vocês quiserem ver, venham aqui. Bacana. E aproveitando, já convidando vocês para acompanhar aqui na TV Del Rey ao vivo, no Facebook, nesse canal que vocês estão vendo, ó. Eu vou seguir esse canal, olha aí, ó, vou seguir essa página, passa a ser seguidor, porque assim que a gente entrar no ar, vocês recebem uma notificação, né, no seu particular, e aí vocês falam, entrou a TV Del Rey com um programa reality cultural. E se você quiser participar também, eu quero ser um jogador, eu quero participar desse programa, né? São 12 vagas, hein? São 12 vagas. Aí você manda uma mensagem para a gente, para o nosso WhatsApp, assim, João, eu quero participar, e nós vamos colocar você na lista lá dos pretendentes. Nosso WhatsApp é 999, vou te dar já o celular completo, aí você pode usar o WhatsApp, 999-618000, 999-618000. Em breve nós vamos estar já lançando a proposta, e vocês vão poder acompanhar aqui. Fantástico, né? É o primeiro reality de São João del Rei, feito ao vivo na internet, e que bom que vai ser dentro do museu, e o tema é São João del Rei, com 12 jogadores. Vai ter premiação, o ganhador daquele dia ganha um prêmio e vai se classificando, e a grande final tem um prêmio maior, então vale a pena participar. Não é isso, Fátima? É isso aí. Participem, vai ser bem interessante. É isso aí. E venham conhecer o museu. O horário de funcionamento aqui? É de 9h30 às 17h30. E sábado e domingo, de 9 às 13 horas. É isso aí. Um abraço para vocês.